Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Amém? Estamos alegres, né, irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos cultuando Ele no dia do Senhor. É um privilégio para nós, o povo de Deus, reunirmos no dia do Senhor para glorificarmos o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar dando continuidade à exposição na carta aos Gálatas. Nosso pastor nos permitiu dar continuidade à exposição desta carta e vamos dar continuidade da onde ele havia parado. Gálatas capítulo 1, versículo 10 até o 17. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que esta palavra possa nos edificar nesta noite. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bendito Deus, Pai soberano, Senhor. Confiamos, ó Pai, plenamente, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, para que nesta noite, Senhor, o Senhor venha, Senhor, falar conosco. Pela fé, Senhor, sabemos, Senhor, que o Senhor deseja, o Senhor se alegra, Senhor, em nos exortar, nos ensinar, nos corrigir, Senhor, porque somos filhos, não bastardos. Por isso, nesta noite, Senhor, a minha oração é que o Senhor use de misericórdia, Senhor, e queira falar conosco por meio desta palavra, Senhor, estes versículos que nós lemos nessa noite. Assim seja segundo a Tua vontade, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no prefácio dessa epístola, Paulo ele já faz algumas descrições do seu ministério apostólico. Nós percebemos que ele já havia abordado esse tema no início dessa carta. E aí nós percebemos que nestes versículos, ele só vem confirmar mais o que ele havia falado no início, no prefácio da carta. Por que que Paulo está chamando a atenção da igreja dos Gálatas para este assunto? Era o fato de haver alguns membros destas congregações que estavam questionando a autoridade do apóstolo com relação ao seu apostolado. Alguns começaram a disseminar dentro das igrejas desta região que Paulo não havia recebido essa autoridade para exercer tal ministério. E nós percebemos que Paulo, nos seus argumentos, ele busca confirmar o que ele havia e o que ele vinha fazendo
na obra de Deus, ou seja, o seu ministério apostolado. Então nós percebemos que Paulo, ele busca defender a sua autoridade diante dessas igrejas, a qual foi fundada por ele. Imaginemos que Paulo havia passado por aquela região, anunciado o evangelho, fundado igrejas. Após a sua partida, nós vimos que muitos chegaram a introduzir outro evangelho. E aí nós percebemos a preocupação de Paulo em tentar destruir tal falso ensino. E nós vamos, nesta noite, meditar em dois pontos importantes deste texto que eu acabei de ler com os irmãos. Nós primeiro vamos entender a origem do evangelho, que vai do versículo 10 ao 12. E segundo, nós vamos ver a transformação de vida por meio do evangelho. Por isso, nesta noite, nós vamos aprender do Senhor, por meio deste texto, as verdades a qual Paulo vinha anunciando para as igrejas na Galácia. Então, nós observa o primeiro ponto, a origem do evangelho. Observa que no versículo 10 a 12, Paulo vai dizer: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho de mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então nós percebemos que este texto já está revelando qual eram as acusações que Paulo estava enfrentando. Nós percebemos desses versículos que os inimigos de Paulo estavam dizendo que Paulo estava pregando um evangelho barato, um evangelho segundo o próprio entendimento do apóstolo. Eles não estavam mais só atacando a mensagem do apóstolo, mas o próprio apóstolo. Eles não estavam só falando que ele ensinava um falso evangelho ou um evangelho barato, mas estavam atacando ele como pessoa, dizendo que ele não tinha essa autoridade. Por isso nós percebemos que o versículo já destaca a defesa de Paulo com relação a essas acusações contra ele. Nós percebemos que a mensagem do apóstolo Paulo não buscava agradar a homem nem o mundo. Ele não buscava o favor dos homens. A mensagem do apóstolo não estava interessada em criar uma popularidade da sua pessoa. Como ele vai dizer que ele não buscava agradar e nem procurava o favor dos homens, né? E ele ainda diz: se eu agradasse ainda os homens, eu não seria servo de Cristo. Então nós percebemos que Paulo tinha a base da sua mensagem divina. O próprio Deus havia revelado a ele. Perceba, irmãos. Quando há denúncias aos homens, quando há um confronto direto com o mundo, a tendência é natural que vamos ser odiados, vamos sofrer perseguições, excomunhão, condenação, execução. Percebe só o desafio de quem busca agradar a Deus verdadeiramente. O ministro do Evangelho, quando ele busca agradar somente aquele a qual lhe chamou para anunciar as boas novas de salvação, ele tem pela frente enfrentar a perseguição, porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que venha agradar os homens em si. Nós percebemos que Paulo, ele foi executado por causa de pregar o Evangelho. Nós percebemos isso na história de Paulo, quando vamos ler historiadores escrevendo sobre Paulo. Nós vamos ler nas Escrituras Sagradas as perseguições que Paulo sofreu por anunciar o Evangelho, falar da salvação em Cristo Jesus. E Paulo estava sofrendo a acusação de que ele estava buscando o favor dos homens. Quando ele falava que não era necessário a lei, ou a circuncisão, ou algum preceitos ético para receber a graça de Deus,
eles falavam que isso era Paulo tentando ser popular no meio de quem ele pregava o evangelho. Ou seja, Paulo estava falando de uma graça barata, ou seja, de um evangelho falsificado. Então nós observamos que mesmo assim Paulo se manteve fiel em servir a Deus. Paulo, por nenhum momento, ele foi deixado levar pelos caprichos humanos. Por nenhum momento nós vamos encontrar Paulo mudando a sua mensagem para adaptar a um capricho humano ou para agradar alguém. Ele não adaptou a sua mensagem. Ele não trouxe, porque eu vou ser mal visto ou não vou ser aceito em um grupo, eu vou mudar aqui algumas palavras para que seja confortável para quem está me ouvindo. Veja só quão é a responsabilidade de um ministro da palavra de Deus, do Evangelho. Eu vou mais longe. Quão grande é a responsabilidade da igreja do Senhor em preservar essa verdade absoluta do Evangelho do Reino de Deus. Nós observamos se Paulo fosse alguém que estivesse buscando agradar as pessoas ou ser popular, ele não teria se entregado a Cristo, ou ele não teria lutado em prol do reino de Deus. Não, porque Paulo já era popular. Ele mesmo descreve isso, ele já era alguém que era bem visto no meio do seu povo, alguém que se destacava. Ele não teria se entregado totalmente a pregar o evangelho do reino de Deus, ou as boas novas de salvação. Nós percebemos que Paulo já era um fariseu bem visto no meio do seu povo, como ele vai dizer nos versículos seguintes. Nós observamos, irmãos, estão me ouvindo nesta noite, o servo de Deus, ele deve viver para agradar a Deus. A missão, a nossa responsabilidade como servos do Senhor é agradar ao Senhor. Na teoria, isso é fácil, é um fato, é uma realidade. Pela manhã a gente até começou aqui a debater algo relacionado a isso. Nós percebemos que entre servir a Deus e os homens, é melhor servir a Deus do que os homens. Só que quando nós vamos para a prática, nós percebemos que não é tão fácil como nós imaginamos. Muitas vezes nós decidimos ao contrário, em vez de agradar a Deus, buscamos agradar as pessoas. Tentamos evitar muitos assuntos que são impopulares. Às vezes no meio dos nossos familiares, às vezes no meio de amigos, às vezes até dentro dos nossos trabalhos. Às vezes nós buscamos tentar agradar as pessoas, talvez achando que vamos fazer o bem para aquelas pessoas. E nós percebemos que o apóstolo Paulo ele vai descrever aqui na sua carta que o bem a qual ele desejava fazer era agradar a Deus. Não estou dizendo, irmãos, que nós vamos ser pessoas rancorosas, pessoas que vai sair brigando, batendo nas outras pessoas, não. Mas saber e pedir o direcionamento de Deus para sermos fiel a Ele. Se aquilo fere o caráter de Deus, devemos ser contra. Jesus não agradou homens. Os irmãos lembram quando aquele jovem rico foi procurar Jesus acerca da salvação? Nós percebemos que Jesus não falou palavras para que ele se agradasse. A ponto que o Evangelho vai dizer que ele saiu de cabeça baixa porque ele era muito rico e estava com medo de perder as suas posses. Paulo também não agradou a homens. Então nós observamos que existem muitas comunidades, existem muitos grupos de pessoas que o objetivo deles é agradar pessoas. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus, ele busca agradar o Senhor. Por isso que Paulo fala, se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, quando somos servos de Cristo, nós devemos buscar agradar ao Senhor. Não importa se vamos perder a nossa liberdade. Nosso pastor, ele fala
Às vezes ele está pregando, ele fala que hora ele vai estar pregando e alguém vai chegar e vai prendê-lo. Isso é uma realidade, irmãos. Quem prega o evangelho fielmente, a tendência dele é ser perseguido. Se nós buscarmos viver de acordo com a vontade do Senhor, nós seremos perseguidos. Nós seremos atacados, né? Excluídos, cancelados das redes sociais. Imagine se um irmão, um membro desta congregação começa a confrontar falsos pregadores nas redes sociais, logo, logo nós vamos ver o resultado. Como ele vai ser cancelado, perseguido, pelo fato de defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Paulo dá as credenciais da sua mensagem. A mensagem de Paulo não derivava da revelação de homem, mas sim de Deus. No versículo 12 ele vai falar isso, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma criação humana. Não foi o homem que sentou e imaginou, eu vou criar aqui uma mensagem, um meio a qual o homem vai receber o favor de Deus. Não. Paulo já havia negado isso no versículo 11, e aí nós observamos que no versículo 12, ele nega que ele não recebeu essa mensagem de homens. Ele não recebeu essa mensagem de um homem, para que o homem possa se gloriar nisso. Não. Ele diz, eu recebi da revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo lhe revelou. Ou seja, Paulo prova aqui a sua autenticidade de seu apostolado. Porque essa, irmãos, era uma credencial para o apostolado. Deveria ter andado com Cristo, aprendido com Cristo. Por isso que nos últimos dias, irmãos, não existe mais apóstolos. Não há mais esse ministério apostólico, porque há uma credencial. Nós recebemos o evangelho já de homens, de um pregador, de um pastor. Às vezes, talvez, lendo algum livro que fala sobre o evangelho, mas Paulo não, ele diz, não, eu recebi da revelação de Jesus Cristo. Nós observamos, irmãos, que o evangelho não é a boa nova, do homem sobre Deus. É a boa nova de Deus para o homem. Aqui foi um comentarista falando sobre esse texto. Porque se nós fôssemos criar um meio que ganhasse ou que merecesse o favor de Deus, seria algo que ia enfatizar as obras. Irmãos? Irmãos, sim, irmãos. Porque essa é a nossa natureza, é o nosso padrão. O padrão nosso, irmãos, de justiça é pelas obras. A mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, ela é ofensiva. Nós já nos alegramos hoje porque nós já recebemos a revelação de Cristo. Mas imagine quando nós não havíamos recebido esta revelação, quando andávamos ainda cegos, quando andávamos mortos em pecados e em delito, quando alguém falava relacionado à boa nova de salvação, a nossa primeira reação era contrária. Como é que pode? É natural nós encontrar pessoas que começam a falar, como é que pode um Cristo ou existir alguém que vai morrer por alguém, Porque veja como a palavra vai descrever a nossa natureza. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 22 e 24, ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se nós pensássemos em criar um meio de receber o favor de Deus, seria pelas obras. Faça isso que você merece. Ia criarmos uma lista de pontuação. Mas não, Deus
buscou, projetou um Salvador para nós. Perceba, irmãos, buscar a justiça por meio das obras é uma característica, é um aspecto da incredulidade. É falta de fé. Por quê, irmãos? Porque a natureza caída, ela não confia na graça. Não foi isso que aconteceu com nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles tentaram cobrir a sua nudez. E nós percebemos que a nossa natureza, até caída, ela é assim, né? Nós não confiamos na graça se não for a revelação de Jesus Cristo, né? Por isso que o Evangelho não é uma criação humana. E Paulo descreve isso aqui, não tem nada a ver com o homem. Veja, irmãos, né? Essa palavra chegou até nós, mas os primeiros leitores desta carta tiveram o privilégio de primeira mão ler e se alegrar em saber que a nossa salvação não foi uma invenção humana. A mensagem do Evangelho. Nós somos seres espirituais sedentos, irmãos, pela essa palavra. Nós precisamos da água viva. Nós carecemos da revelação de Deus. E muitos acreditam que podem viver acreditando que há algo melhor do que o Evangelho. Muitas pessoas buscam viver achando que há algo mais importante do que o Evangelho. Não, irmãos, não existe, né? Então nós devemos continuar nos beneficiando desta graça. Nós precisamos continuar nos beneficiando do favor de Deus. Só assim nós estaremos preparados para responder ao mundo com relação à nossa fé. Só assim nós estaremos preparados para responder aos incrédulos que não é, conselhos, não é métodos, não é ações da obra humana que vai lhe conceder graça. Não, irmãos. O favor de Deus é por meio do Evangelho. Nós necessitamos do Evangelho. Nós somos carentes deste Evangelho. Não é uma melhoria simples, melhoria, nem uma mudança. Nós vamos ver tantas pessoas falando, eu mudei porque eu comecei a participar de um grupo de reunião, né? Mas o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos ter a crença correta. Nós precisamos ter a fonte correta. E essa fonte é Cristo, né? A fonte é Cristo, Jesus. Esse é o caminho, Ele é a fonte. Não é conforme os falsos pregadores aqui pregavam. Porque Jesus ele já atacava os fariseus nos seus dias. Porque ele diz, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. O legalismo, ele é terrível, irmãos. Ele sufoca. Enquanto Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, o Evangelho nos liberta. O Evangelho nos concede refrigério para a nossa alma. E a nossa mensagem deve ser essa. A nossa mensagem deve falar que há o favor de Deus imerecido, a boa nova de salvação, a obra de Deus para regenerar e transformar a vida de pessoas. Porque, irmãos, não é de homens, não é da imaginação humana. Esse é o nosso dever, o dever da igreja. Uma igreja que não enfatiza, irmãos, a mensagem, a boa nova de salvação por meio de Cristo, tem algo errado com ela. Uma igreja que não procura, que os seus líderes não procuram zelar por esta doutrina, por esta palavra, tem algo errado. Há pessoas que estão andando por caminhos sem saída. E o apóstolo Paulo demonstra o seu carinho por esses irmãos. Ele não tinha nem necessidade. Eu estou longe. Não é preciso escrever carta nenhuma. Deixa, eles querem viver assim. Como ele mesmo descreve. Eu me admiro que tão depressa vocês estão
já enveredando por outros caminhos. Eu não vou precisar, estou tranquilo, né? Mas não, ele não, eu vou escrever. Está errado. Não é assim. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. O segundo ponto que eu quero destacar nesse texto, irmãos, é a transformação de vida por meio do Evangelho. Vai do versículo 13 ao 17. Nós vamos ver, meus irmãos, que a convenção de Paulo nos mostra o impacto que é o impacto de Jesus na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa totalmente depravada, uma pessoa totalmente alheia ao conhecimento de Deus, né? E nós observamos que o Evangelho, né, transformou essa vida. E aí nós observamos que a convenção de Paulo é um exemplo disso, porque ele escrevendo a Timóteo, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Né? Como nós podemos descrever isso? Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 15. A história de Paulo, irmãos, ela está em paralelo com a nossa. Né? Tem uma analogia muito interessante, porque a gente às vezes começa a medir as pessoas por práticas pecaminosas terríveis, né? E aí, com relação ao morto espiritualmente, o autor dessa analogia ele vai dizer assim, que um necrotério tem mortos de todas as situações. Tem pessoas que estão em estado de decomposição, e tem pessoas que acabaram de vir a óbito, mas todos estão mortos. E nós buscamos medir as pessoas, às vezes, por essas diferenças, talvez porque uma pessoa está totalmente jogada no mundo do vício, na perdição da prostituição, mas nós percebemos, irmãos, que a história de Paulo é parecida com a minha, com a sua. Éramos inimigos de Deus, né? E Deus nos transformou. Nós observamos que do versículo 13, 14, Paulo descreve a sua vida antes da convenção. Acompanhe comigo o texto. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais ou dos meus antepassados. Um comentarista comentando essa parte do texto, ele disse que Paulo era um terrorista. Paulo era um terrorista. Alguém que estava para destruir a igreja. A sua missão, ou melhor, o que alegrava a vida de Paulo era destruir aquilo a qual Deus havia criado. Né? Assim como nós, Paulo era alguém carente da graça de Deus, alguém que necessitava da graça de Deus. Ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que achava que estava fazendo certo para agradar a Deus. Porque ele era um fariseu, como ele descreve. Ele era como outrora no judaísmo. Né? E nós observamos, meus irmãos, que ele participou do martírio de Estevão. Talvez aquele momento ali, para nós, quando nós estamos lendo, é tão terrível. Alguém está compartilhando de um assassinato, né, de um jovem. Mas, irmãos, quantas vezes nós, na nossa cegueira espiritual, antes da convenção, nós compartilhávamos de coisas terríveis quanto à igreja do Senhor. Né? Paulo colocou cristãos em prisão. Quantos pais não ficaram sem seus filhos? Nossos dias, se ele vivesse nossos dias, ser um genocida, né? Mas veja, ele descreve que ele, em Atos dos Apóstolos, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas,
arrastando homens e mulheres, encerravam-nos no cárcere. Talvez aqui, irmãos, seja a descrição mais horrenda para um homem a qual, né, é considerado, aí depois de Jesus, o homem mais importante na obra do reino de Deus. Mas ele é descrito como alguém terrível, que entrava nas casas. Não era alguém que chegava e pedia licença, não. Ele pegava e saía arrastando pessoas, seres humanos, só pelo fato de ser cristãos. Então nós percebemos que Paulo era totalmente contra o cristianismo. E ele fala isso nos versículos 13 e 14. Qual era a sua procedência antes da convenção? Observa que Paulo, ele votava contra os cristãos quando estavam sendo julgados. Ele fala isso em Atos 26, 16, quando ele está diante do rei Agripa. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matava. A Bíblia não fala se ele matou com as suas próprias mãos, irmãos, mas ele votou a favor. Mate, assassina, destrói, porque isso é uma heresia, uma seita contra o judaísmo. Mas nós percebemos que na viagem para Damasco, naquele grande dia, irmãos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou a sua vida. Nós vamos notar, irmãos, que ele foi um homem terrível, disposto a eliminar o cristianismo, disposto a destruir aquilo a qual Cristo havia fundado. Ele diz: eu era perseguidor, arrogante, pior dos pecadores. Mas aí, quando ele ouve a voz do bom pastor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, que experiência maravilhosa, magnífica foi a de Paulo. Paulo foi um homem zeloso das tradições dos seus antepassados, mas as tradições não tinham poder para salvar a sua alma. Ele superava os da sua idade, ou seja, era um garoto prodígio. Os jovens da sua idade olhavam para Paulo e diziam: nossa, que homem, né, versátil na lei de Deus. Mas tudo isso não era, né, critério para Paulo ser salvo. Ele fala sobre isso aos Filipenses, ele diz que considerou tudo isso como perca. Ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Olha só, o sumo sacerdote. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqui é no capítulo 22 de Atos. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Filipenses 3:3. Olha só as credenciais a qual ele descreve antes da convenção. Mas aí nós vamos ver ele falando isso da sua convenção de forma tão sublime. A obra da graça na vida de Paulo. A obra da graça na vida de Paulo, do versículo 15 ao 17. Nós vamos observar os versículos 14, ele vai dizer: a minha nação, quanto o judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aí o versículo 15, ele já muda, ele já começa a dizer: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e nem sangue. Paulo descreve para a igreja da Galácia a sua convenção, como ela foi de forma soberana. Porque, irmãos, uma realidade verdadeira, nós podemos estar envolvidos totalmente com a religião e ainda assim nunca ter encontrado Cristo. É perigoso, às vezes, sermos religiosos e nunca ter encontrado com o nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele era envolvido na religião judaica. E aí nós observamos que Paulo,
parecia um caso perdido. Como muitos nós julgamos desta forma? Quantas pessoas nós às vezes falamos, será que tem jeito para essa pessoa? E Paulo deixa isso aqui claro para nós, né? Que não depende de nós, né? Mas sim de Deus. E aí nós observamos que Paulo era considerado um caso perdido. John Stott, ele vai falar que um homem nesse estado mental, emocional, não quer mudar de ideia, nem deixar que outro muda por ele. John Stott, ele fala sobre esse texto, ele explica a condição de Paulo aqui, né? Então nós podemos pensar assim, só Deus, né? Só Deus pode fazer, e Deus fez isso, né? Nós observamos que no versículo 13 e 14, Paulo descreve a sua condição antes da convenção. Como ele era uma pessoa, à vista da sociedade do seu tempo, alguém perfeito, mas ele mesmo se considera imperfeito, né, de não merecer a graça de Deus. E aí nós observamos que aqui agora ele descreve a sua condição na convenção. Nós observamos que se Deus não estivesse intervido na vida de Paulo, né, ele está falando isso aqui, irmãos. Se Deus não tivesse intervido em sua vida. Ele fala isso, olha só. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Ele reconhece isso. Isso é maravilhoso quando nós reconhecemos isso. Quando nós reconhecemos a graça de Deus em nossas vidas, se não fosse Deus intervir em nossas vidas, nós continuaríamos alheios a Deus. Talvez nós tínhamos uma boa reputação, nós pagávamos nossas contas em dias, igual eu estava conversando com um pastor um dia, falando para ele que eu achava que era só isso. A obediência, pai e mãe, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, quando Cristo se revela a nós, nós falamos que nem o apóstolo Paulo, né? É pela graça, porque ele revela verdadeiramente a nossa natureza. E aí nós observamos que a convenção, irmãos, está relacionada diretamente com o plano de Deus. Olha só o que Paulo fala. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou. Ou seja, foi um plano do próprio Deus. Deus planejou, né? Paulo fala de quando ele foi separado, antes dele nascer no ventre da sua mãe, né? Como nós podemos reconhecer isso, irmãos? Quão maravilhoso é reconhecermos que nós somos, né? Nós estávamos antes da fundação do mundo, já eleitos por parte de Deus. Deus já havia separado, né? É a mesma ideia que Jeremias, né, descreve em Jeremias 1:5, Deus falando para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, né? Da mesma forma, da mesma maneira, a graça de Deus está sobre nós. Deus nos escolheu de forma graciosa para si. Imagine na eternidade Deus separando um povo, né? E nós vamos ver Paulo falando isso em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 14, a graça maravilhosa, soberana de Deus ali, que Deus nos separou para Ele mesmo, né? A convenção, irmãos, também está relacionado com o chamado eficaz. Veja o que Paulo diz no versículo 15, né? Antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, antes de eu nascer, né? Aí nós observamos que aprove Deus revelar seu Filho, né? O chamado eficaz, gracioso de Deus, né? Eu não sei como é que foi o chamado de cada um aqui, eu não sei. Né? O de Paulo foi no caminho de Damasco, né? Caiu por terra, né? Ficou cego. Com ele é único, irmãos. Mas cada um que está aqui nesta noite sabe
ele consegue ouvir, ele ouviu a voz do bom pastor. Porque Jesus ele disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu não sei qual foi a experiência, mas eu sei que foi Deus que interviu na sua vida, na minha vida. Nós não sabemos. Eu não posso medir aqui. Não, o irmão, o chamado dele foi dessa forma. Não. Mas eu sei de algo. Que foi Deus que trabalhou no meu coração e no seu coração. Porque se ele tivesse deixado nós a nossa própria vontade, teria sido como aqueles lá de Romanos, né? Entregue aos seus próprios desejos, entregando a toda práticas imorais contra Deus. Né? A convenção significa também, né, ver a glória de Cristo. Olha só o que Paulo vai descrever no versículo 16. Né? O versículo começa no versículo 15. Né? Aprove revelar seu Filho em mim. Né? Irmãos, isso aqui é muito importante, nós pensarmos na glória de Cristo em nossas vidas. Né? Aqui, quando ele fala aprove, ou seja, Deus, na sua vontade, Deus quis revelar Cristo a ele. Né? Paulo fala que Deus revelou Cristo nele. Foi uma revelação gloriosa. Foi uma revelação soberana. Deus abre os olhos do pecador, daquele a qual ele deseja salvar. Né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Deus ter revelado o seu Filho a nós. Porque seríamos descritos como Paulo vai descrever. Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Né? Nós não temos a mesma experiência de Paulo, irmãos. Isso é uma realidade. Mas por meio do Espírito nós recebemos a revelação de Cristo. Né? Quão maravilhoso é, irmãos. Nós olhar para as Escrituras e ver a revelação de Deus falando que o Espírito de Deus esclareceu, revelou. Nós recebemos a revelação de Cristo. Nossa cegueira, meus irmãos, só durou até quando Deus quis. Imagine, Paulo vai falar aqui que antes dele nascer, Deus já havia separado, mas eu acho que, se eu não me engano, Paulo já tinha mais dos 30, quando ele teve o encontro com Cristo, porque ele já era um fariseu. Né? Então, ou seja, ele passou um tempo ainda. Eu não sei explicar isso, nós não vamos saber explicar. Algumas pessoas, elas são chamadas logo na sua infância, outros são já no leito de morte, outros na sua idade já avançada, mas todos foram chamados por Deus. Deus chamou de forma gloriosa, Ele quis revelar o seu Filho. Né? E a nossa cegueira só durou até Deus, quando Deus quis. Deus abriu nossos olhos. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. Como, irmãos? Né? Cumprindo a sua vontade. Né? Nós não somos mais cegos como os incrédulos. Hoje é até complicado a gente falar isso, né, irmãos? Incrédulos. Porque hoje nós temos aí um advento tão grande de todas as pessoas dizer que creem em Deus. Né? É até perigoso, às vezes, a gente estar no meio de alguém, de um grupo de pessoas e falar, fulano é incrédulo. Mas olha o que Paulo vai falar sobre isso. Né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Né? É até perigoso nós falarmos sobre isso, mas é uma verdade. Irmão. O príncipe deste século cegou para não ver a beleza do Evangelho. É por isso que há muitas invenções com relação a mudar de vida. Né? Há muitas criações humanas, mas Paulo descreve aqui o que realmente muda a vida de uma pessoa. O seu relacionamento com o próximo,
o seu relacionamento em sociedade, né? E observa que Paulo, ele foi comissionado para uma missão, levar a Cristo. Ele fala isso no versículo 16. Cristo foi revelado a ele, né? O Filho de Deus foi revelado em mim, para que eu pregasse entre os gentios, né? Ou seja, a convenção dele não foi para seu benefício próprio, né, irmão? Isso aqui é bom para nós aprender, né? Nós não recebemos o evangelho só para nós, né? Eu acho muito, às vezes, contrário à nossa fé, quando nós negamos a boa nova de salvação, porque achamos que está no nosso poder, né, fazer algo para converter as pessoas, mas não. A nossa missão, irmãos, é anunciar a boa nova de salvação, ou seja, Cristo é o nosso Salvador. É aquele a qual Deus enviou para que o homem recebesse o favor de Deus. E nossa missão é essa, irmãos. Cristo foi revelado a nós para anunciarmos as boas novas de salvação. Nós temos a mesma missão que Paulo teve. Não é isso que Pedro vai falar? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós precisamos compreender isso. E aí nós vamos ver que Paulo, ele diz que não foi pedir autorização em Jerusalém, não, né? Ele diz no versículo 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, né? Paulo está confirmando seu apostolado. Eu digo, olha, irmãos, eu estou escrevendo essa carta para falar para vocês. Eu tenho a verdadeira mensagem, né? A igreja tem essa verdadeira mensagem. Porque a palavra não mente, ela nunca vai mentir, nunca vai deixar de ser verdade, irmãos. A palavra de Deus diz que a igreja é o baluarte da verdade, ou seja, a igreja que tem essa verdade, né? E Paulo descreve isso para nós, né? Paulo está descrevendo aqui, talvez, as palavras mais importantes para a nossa fé, né, nesta carta. Porque, segundo os historiadores, né, e os estudiosos, diz que esta foi a primeira carta, ou o primeiro escrito do Novo Testamento. Imagine se Paulo tivesse ficado sentado, nós talvez hoje continuaríamos legalistas, né? O cristianismo já teria se pervertido no seu princípio, né? E aí nós observamos que Paulo, ele diz, eu sou o verdadeiro apóstolo. Eles não. Eles só estão querendo benefício próprio. Eles só querem ganhar números, só querem encher, né? Mas ele diz, não. Porque a minha mensagem não veio de homens. Eu não estou aqui para agradar homens. Se eu tivesse aqui para agradar homens, eu não era servo de Cristo. Se nós, como igreja do Senhor, estivermos pensando em ser popular, irmãos, nós estamos contrário à palavra de Deus. Independente da minha condição financeira, independente do meu estado social, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que nós aprendemos aqui nesta passagem, irmãos? Primeiro, a natureza do Evangelho, né? Ela não foi dada por Deus, irmãos. O Evangelho não foi dado por Deus para agradar as pessoas, muito menos para criar uma religião populista, né? Nem para buscar agradar os homens, né? Veja só como é confrontador, nem aumentar o número, né? Trata-se de uma revelação de Deus, uma revelação do Rei soberano, Criador do céu e da terra. Não é uma invenção humana. Os falsos mestres, eles se preocupam sim em agradar, né?
a se moldar àqueles que estão ali ouvindo, porque às vezes tem medo de perder seu status social, talvez tem medo de perder a sua popularidade. Mas o ministro verdadeiro do Evangelho, ele é o contrário. Ele está preocupado em agradar a Deus, sabendo que a mensagem a qual Deus lhe deu para que ele pregasse é a verdade verdadeira do Evangelho. Né? E nós observamos que o verdadeiro busca agradar a Deus. Ele está preocupado com a saúde da igreja, o povo de Deus. Né? Segundo, nós podemos aprender neste texto, somente o Evangelho pode transformar o homem. Né? Somente o Evangelho pode transformar de forma verdadeira. Né? Porque o apóstolo Paulo em Romanos ele vai dizer, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Somente o Evangelho. Podemos correr por todos os cantos da terra, buscar todos os escritos que há de autoajuda, mas nenhum deles tem o poder que o Evangelho tem. Podemos olhar para nós mesmos, né? Como Deus trabalhou de forma extraordinária na minha vida e na sua. Que Deus possa conceder e continuar nos abençoando nesta congregação, irmãos. Porque o nosso pastor, ele está procurando zelar pela doutrina do Evangelho. Né? Nós precisamos confiar nisso. Né? Nós precisamos nos aproveitar desta graça maravilhosa. Continuarmos ouvindo bons sermões, lendo bons livros, meditando na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Gracioso Deus e amado Pai, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, até aqui. Tem nos abençoado, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais. Tem nos concedido, Senhor, privilégios, ó Pai, a qual nenhum outro método vai nos conceder, Senhor, a Tua palavra. O Senhor tem nos dado a Tua revelação em Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, nos abençoando, ó Pai, abrindo nossos corações para a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, gerar frutos, ó Pai. Nós podemos, ó Deus, agradecer ao Senhor, alegres, ó Pai, e glorificar o Teu nome. Assim, ó Pai, é a nossa oração. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.